seminarista aqui da igreja. O seminarista está de férias, então vai trabalhar. Então vai trazer a mensagem, vai estar nos abençoando com a mensagem no livro de Filemon. Irmão Rafael, prega a palavra. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus seja com você. Primeiro eu quero dizer que estou muito feliz, pois nesse dia de hoje é a segunda vez que venho a esse púlpito. A primeira vez foi hoje pela manhã, no culto matutino, e a segunda nesse momento. Os horários mudaram, a primeira foi pela manhã, como eu disse, e a segunda à noite. No entanto, a responsabilidade continua igualmente grande. Proclamar a palavra do Senhor é um ofício extremamente sério, que exige de quem o faz seriedade, mas sobretudo dependência do Senhor. Na verdade, na quarta-feira à noite, eu era para ter estado aqui na semana passada, sendo que na última quarta-feira foi a última aula da turma de Hebraico Bíblico 1, na Escola de Pastores. E eu não queria perder esse momento, ali onde eu obtive a nota final, aquela confraternização com os irmãos, e uma espécie de aula da saudade, né, como a gente usa na faculdade. E aí, em virtude desse evento, aí eu falei com o pastor Paulo, troquei com ele aceitou. No entanto, eu acabei ficando com a parte mais difícil da carta. A parte mais importante, dentre todas as partes importantes, essa aqui é considerada a mais importante. E a maior, não só em quantidade de versículos, mas no valor da mensagem. Então, que Deus tenha misericórdia de mim por mais essa responsabilidade, de expor a parte principal da carta. Eu creio que os irmãos aí já estão com suas Bíblias abertas. Leremos do verso 8 ao verso 20. Verso 8 ao verso 20. Diz assim a palavra de Deus: Embora eu tenha plena liberdade em Cristo para te ordenar o que deves fazer, prefiro pedir-te confiado no teu amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, venho interceder por meu filho Onésimo, que gerei na prisão. Anteriormente, ele te foi inútil, mas agora é muito útil para ti e para mim. Eu envio de volta a ti, como se estivesse enviando o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo, para que em teu lugar servisse na prisão por amor do Evangelho. Mas eu não quis fazer nada sem o teu consentimento, para que a tua bondade não fosse forçada, mas sim espontânea. Pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que pudesses revê-lo para sempre, não mais como escravo, aliás, melhor do que escravo, como irmão amado, particularmente por mim e ainda mais por ti, tanto humanamente como também no Senhor. Assim, se me consideras um irmão na fé, recebe-o como se recebesses a mim mesmo. E, se ele te causou algum prejuízo, ou te deve alguma coisa, lança-o na minha conta. Eu, Paulo, escrevo isto de próprio punho. Eu pagarei, para não mencionar que tu me deves a ti mesmo. Sim, irmão, gostaria de ser beneficiado por ti no Senhor. Dê ânimo ao meu coração. Amém.
Meus irmãos, aqui nós estamos diante de um pedido por alguém. Nós lemos no texto claramente, e essa foi a principal razão de Paulo escrever essa carta, foi para interceder por Onésimo. Lembrando que, conforme foi pregado nas duas primeiras mensagens, Filemon, ele era um bom servo do Senhor. Filemon era um dos tantos cooperadores de Paulo. Você imagine o privilégio, ser um companheiro de ministério desse grande servo, o apóstolo Paulo. O próprio Paulo, no início da carta, deixa isso claro. Filemon, meu companheiro. Filemon tinha sua casa a serviço da igreja. Na saudação, ele diz: a Filemon, a irmã Áfia, a Arquipo, também companheiro de Paulo, e a igreja que se reúne na sua casa. Então, a casa de Filemon, usando uma linguagem bem jovem, era um point do evangelho, era um local missionário, era uma casa que estava a serviço do reino de Deus. Uma outra característica que evidencia que Filemon era um bom servo de Deus é que Filemon, ele consolava os irmãos. Antes do primeiro versículo que li, o apóstolo Paulo também nos dá essa informação, que Filemon era alguém que trazia conforto, consolo aos irmãos. O próprio Paulo se colocou como alguém que foi alvo desse conforto de Filemon. Então Filemon era um bom servo. A sua casa estava com as portas abertas para a proclamação do evangelho. Ele confortava os irmãos. Paulo o elogia pela sua fé em Cristo e pelo seu amor. A carta continua, e agora Paulo apresenta uma questão a Filemon. E é muito interessante nós vermos como Paulo ele trata essa questão. Abrindo um parênteses, se nós acompanhando aí toda a conjuntura política no Brasil, especialmente dos anos para cá, nós podemos ver que uma palavra muito em voga é a Constituição. As pessoas que se envolvem nas discussões aí, conforme vemos na mídia, fala muito da Constituição, porque a Constituição, ela contém as diretrizes pelas quais nós devemos nos portar como sociedade. Então, a Constituição é como um guia para a nossa nação. E uma característica de um bom administrador público é ele se render à Constituição, se guiar por ela. É claro que para nós cristãos, precisamente, nós devemos nos submeter a tudo aquilo que não choca com a palavra de Deus. Mas, em linhas gerais, nós temos aí um guia para a nossa nação. No caso aqui em questão, Paulo, ele apresenta uma forma de lidar com essa situação. E que situação exatamente era essa aqui? Então, Filemon tinha um escravo chamado Onésimo. E Onésimo, ele se separou de Filemon, fugiu de Filemon. Nós não sabemos os motivos dessa separação, não sabemos o que é que Onésimo fez a Filemon. Possivelmente, disso também nós não temos certeza, Onésimo causou algum dano a Filemon, de repente pode ter sido um furto,
também nós não sabemos. Por isso que lá no versículo 15, Paulo fala: se porventura ele te causou algum dano, lança-me em minha conta, eu o pagarei. Mas é certo que Onésimo já não estava mais com o seu Senhor. E é interessante que Paulo, ele começa esse pedido em prol de Onésimo, dizendo assim: embora eu tenha plena liberdade ou ousadia para lhe pedir o que você deve fazer, eu prefiro pedir com base no amor. E já já nós veremos com mais atenção que pedido foi esse. Então, Paulo, ele fala: eu prefiro pedir baseado no seu amor, Filemon, não na autoridade que eu tenho sobre ele. Lembrando que todas as igrejas da Ásia, quer elas tenham sido fundadas diretamente por Paulo ou por indiretamente, essas igrejas estavam subordinadas ao apóstolo Paulo. Então Paulo tinha autoridade sobre elas. Então Paulo tinha um respaldo de dizer para Filemon: Filemon, faça isso, conforme nós lemos aqui. Faça. Tudo que eu vou pedir a você, faça. Mas Paulo opta por outro caminho, pelo teu amor. Eu já mostrei aqui dados da carta que apontam para isso, que Filemon era um homem amoroso. Amoroso para com os irmãos, amoroso para com Paulo. Era um bom servo, como eu falei. Mas Filemon agora, ele mais uma vez é convocado por Paulo para usar desse amor. No entanto, não é uma situação fácil para Filemon. Deixa eu trazer aqui um exemplo para vocês, para a gente comparar. O irmão Mazinho, nosso querido irmão Mazinho, tem um comércio, não é isso, irmão Mazinho? Muito bem, estou por dentro. Imagine esse irmão Mazinho, esse servo do Senhor maravilhoso. Ele tinha um funcionário que dava trabalho para ele. Esse funcionário, além de dar trabalho para Mazinho, abandonou o trabalho e talvez tenha feito outras coisas. Não vou exemplificar muito para não ficar tão distante do texto. E aí, o que acontece? Eu conheço esse cidadão aí que aprontou lá no comércio de Mazinho. Eu conheço ele. Eu apresento o evangelho de Cristo a ele. Ele se converte. E esse cidadão que se converte, ele vira também um pregador do evangelho como eu. Eu estou lá convivendo com ele. Eu vou chamá-lo de Onésimo, né? Propositalmente. Aí Onésimo prega também o evangelho. Onde eu estou, Onésimo está comigo, entregando literatura. Eu digo: Onésimo, vai ali, fala de Cristo. Onésimo fala. Um servo maravilhoso. Aí um dia, eu estou conversando com o irmão Mazinho, lá no WhatsApp. Eu digo: Mazinho, tem um servo de Deus comigo, pense no homem, maravilhoso. Ele prega a palavra de Deus, tem um testemunho de vida maravilhoso. Agora, ele está desempregado. Ele precisa de um emprego, tem mulher, tem filho. A esposa também está desempregada. E eu descobri que Onésimo pode muito bem, sim, ele pode muito bem trabalhar na tua loja. Tem uma vaga para você? Aí Mazinho: tem, Rafael. E para você, Rafael, precisa nem pedir. Aí eu, poxa, Onésimo foi funcionário de Mazinho, aprontou com o Mazinho, magoou o Mazinho. Eu conheço o Mazinho muito bem, ele se abre comigo e está muito magoado. Aí eu, e agora? Mas vamos lá. Mazinho, lembra daquele Onésimo?
Pois é para ele que eu estou pedindo para um emprego. Tem como você dar o emprego para ele? Mazinho, eu tenho autoridade sobre a sua vida para você fazer isso. Receba ele. Pois é mais ou menos essa situação de Filemon. Onésimo não só foi recebido em Cristo, o texto que nós lemos diz que Paulo o gerou na prisão. Nós sabemos que, e o pastor Paulo falou com propriedade, que essa carta é uma das 4 cartas de prisão. Paulo a escreveu na sua primeira prisão em Roma. E nós sabemos que na prisão em Roma, Paulo pregou o evangelho ao ponto de dizer: os da casa de César te saúdam. Ele estava preso, mas a palavra de Deus não. Aleluia. Ele continuou pregando. E Onésimo foi um desses que se converteu. Agora, Filemon, eu vou enviar de volta para você. Receba-o. Mas eu não vou pedir com a autoridade que eu tenho sobre você. Eu vou pedir com base no seu amor. Eu sei que você é amoroso. Receba-o. Então Filemon estava diante dessa situação que não era fácil. Meus irmãos, aqui, louvado seja Deus, eu estou bem com todos vocês e vocês comigo. Então é fácil, se de repente acontecer de um de vocês expressar uma situação de dificuldade, e eu e os demais chegar junto e ajudar. Agora, numa situação como essa, de alguém que outrora te feriu, e agora é teu irmão em Cristo, como é que você vai agir? Como é que eu agiria? Imagine que um jovem que me fez mal há anos na escola ou no trabalho, eu recebo uma notícia que ele é um irmão meu em Cristo, e de repente eu tenho a oportunidade de ajudá-lo, como é que eu vou agir? Essa era a situação de Filemon. E Paulo, ele continua dizendo: olha, ele para você era inútil. É interessante notar que, por curiosidade estudando a palavra de Deus, eu fui dar uma olhada mais de perto nessa palavra que é traduzida por inútil. Lá em Oséias, capítulo 8, versículo 8, Oséias diz que Israel, ela estava de um modo que quem o levou cativo, Israel estava numa situação que quem o levou cativo Israel já não servia de nada para quem o levou cativo. A palavra traduzida lá é a mesma que no Antigo Testamento, traduzido do grego para o hebraico, é a palavra que Paulo usou aqui: inútil, não servia. Outro dado interessante, que em outra literatura, que não vem ao caso, é mostrado que a pessoa que rejeitava a sabedoria, as suas obras eram inúteis. A mesma palavra que Paulo usa para Onésimo, antes de Onésimo ter conhecido a Cristo. Então Onésimo era uma espécie de mau funcionário para Filemon. E outro dado importante é que as pessoas ricas, abastadas, como por exemplo a Filemon, elas tinham essa visão dos escravos. Gente inútil, não servia. Então, o evangelho chegou na vida de Onésimo, fazendo agora com que ele fosse alguém diferente, útil, não mais inútil. Então, olhe como o evangelho começou a ser esse elemento transformador na vida de Onésimo, como também tem sido na minha e na sua. E aí Paulo continua: recebe-o como fosse meu próprio coração. E Paulo continua fazendo esse pedido em prol de Filemon, e chega a um ponto que Paulo diz assim para Filemon: olhe, e esse versículo é muito importante de nós destacarmos. Olhe, se ele te causou algum dano, lança sobre a minha conta, eu o pagarei. O que é mais interessante, irmãos, é que nas convenções sociais daquela época, eu, sendo amigo seu, eu tinha obrigação de exigir um favor seu. Então, por exemplo, eu sou amigo de Zivanaldo.
Então eu poderia exigir dele um favor, principalmente se ele tivesse em dívida comigo. É interessante notar que na nossa cultura, por exemplo, Franklin faz um serviço para mim. Aí eu digo, Franklin, como é que eu posso lhe pagar? Como é que eu posso lhe retribuir? Franklin, não, irmão, não precisa, Rafael. E aí ele dá os motivos dele, como eu poderia fazer também, como você já experimentou isso. Mas naquela cultura existia a obrigação. Assim como o Franklin foi para comigo gentil, eu tinha a obrigação de ser com ele também. Então o Filemon, de cara, pela convenção social, ele já tinha que fazer isso por Paulo. Mas é notável, olha o que Paulo faz. Se, mesmo você, devendo a mim, e é interessante que ele diz aqui, para não dizer que você, Filemon, me deve a própria vida. Paulo lembra disso porque Filemon, quer tenha sido de forma direta ou indireta, mas Filemon foi um dos tantos frutos do trabalho missionário de Paulo. Então, essa é a dívida que Filemon tinha para com Paulo. E ainda, algo mais importante, porque Paulo apresentou o evangelho a Filemon diretamente, talvez o próprio Paulo tenha evangelizado a Filemon, ou Filemon ouviu o evangelho por alguém que foi evangelizado por Paulo. Mas esse trabalho tem origem em Paulo. Então, Filemon, salvo em Cristo Jesus, convertido ao evangelho, foi por meio do trabalho de Paulo. Então, mais uma razão para Filemon fazer isso por Paulo. Mas Paulo faz questão de dizer, eu não quero exigir, eu prefiro te pedir baseado no seu amor, para que a sua bondade também não seja forçada. Eu não quis fazer nada sem o seu consentimento. Ou seja, Onésimo podia chegar lá do nada e dizer, Filemon, irmão Filemon, eu estou aqui, Paulo tem autoridade, ele me enviou e você deve me receber. Paulo não agiu assim. Paulo preferiu contar com o amor de Filemon, para que fosse espontâneo, para que do amor de Filemon brotasse essa reconciliação com Onésimo e o recebesse de volta. E mais do que um escravo, mais do que um funcionário, um irmão em Cristo. E aí, voltando a essa atitude de Paulo, de dizer, lança na minha conta, se ele tiver te furtado algo, eu pagarei. Veja, que Paulo até mesmo se dispõe, além dele abrir mão da autoridade que ele tinha sobre Filemon, ele ainda assume a culpa, o pagamento do suposto furto que Onésimo fez. Ainda faço questão de pagar, se for o caso. Então, diante de todas essas considerações, apontamento que eu fiz, assim, resume todo esse pedido que Paulo fez em prol de Onésimo. E note como ele termina o versículo 20, dizendo, sim, irmão, gostaria de ser beneficiado por ti no Senhor. Dê ânimo ao meu coração em Cristo. Lembram lá do versículo 7, com o qual Paulo encerrou a pregação da semana passada? Você com seu amor tem confortado os santos. Conforte a mim também. Console a mim também. Então essa é a intercessão de Paulo por Onésimo. E o que tudo isso pode ensinar, meus irmãos e minhas irmãs? Primeiro, Paulo não baseia o seu pedido na sua autoridade, mas é no amor de Filemon. Meus irmãos, o amor é um conceito fundamental do Novo Testamento. O Novo Testamento diz que o amor é o cumprimento da lei. O mesmo Novo Testamento diz que Deus é amor, mas é um amor que nós o recebemos, amor esse que Deus derramou nos nossos corações, que é capaz de mediar conflitos, é capaz de reconciliação, é capaz de trazer perdão.
Então Paulo apela para o amor de Filemon para essa questão. Será que muitas vezes nós, diante de situações conflitantes, de situações difíceis, de perdão, nós temos usado o amor de Deus como guia para a reconciliação? Nós temos usado o amor de Deus para restaurar, para consolar, para resolver conflitos? Ou nós temos muitas vezes usado de rancor, de jogar, passar em rosto, de jogar na cara? Será que muitas vezes nós não acabamos esquecendo do perdão de Deus na nossa vida e não perdoamos o outro, como se o outro não fosse digno do perdão também, como nós fomos por Deus? Então Filemon estava diante dessa situação. Ele tinha que usar do seu amor, o amor derramado por Deus na vida dele, para resolver essa situação. Ainda eu quero destacar que, na verdade, irmãos, eu e você, todos nós éramos como Onésimos. Éramos como Onésimos. E aí Deus, em Cristo, nos perdoou, nos salvou. Porque vale ainda destacar que pela cultura da época, a pessoa que tivesse um escravo e esse escravo fosse embora, fugindo, o seu dono poderia puni-lo, até mesmo com a violência. Eu e você, irmãos, merecíamos a punição de Deus, a ira de Deus, o juízo de Deus. Aí veio Cristo e morreu no nosso lugar, para que a ira de Deus fosse afastada de nós. Cristo fez isso por nós. E muitas vezes, irmãos, sendo pessoas beneficiadas por perdão infinitamente maior, não somos capazes de, não perdoamos, não amamos, procuramos muitas vezes até aumentar o conflito, manter um coração duro, que prefere não perdoar, que não abdica de direito para perdoar, para ser pacificador. Então nós éramos como Onésimos, mas Paulo está lembrando aqui a Filemon, que olha, você é uma pessoa que tem amor. Embora o texto não diga isso, mas essa situação que se manifestou na vida de Filemon foi uma forma dele lembrar que perdão muito maior ele teve. E não é com base nas relações entre patrão e senhor e escravo, que ele deveria receber Onésimo, mas deveria receber como um irmão amado. Agora ele é útil. Paulo até gostaria de continuar com Onésimo, mas ele enviou para Filemon, acreditando que Filemon iria recebê-lo, iria perdoá-lo. Meus irmãos, que o Evangelho, que o amor de Deus seja esse guia para as nossas relações, que pelo Evangelho possamos ser pacificadores, que pelo Evangelho possamos levar a luz da reconciliação, principalmente de Deus com os homens. Bendito seja Deus, louvado seja o Senhor. Essa história nos mostra que o perdão é algo que nós devemos praticar. Então, voltando àquela situação hipotética entre Mazinho e um ex-funcionário dele, Mazinho também deveria perdoá-lo e recebê-lo, se assim aquele irmão realmente demonstrasse frutos de arrependimento. Muitas vezes, irmãos, nós queremos agir com a nossa justiça. Muitas vezes nós queremos agir conforme a nossa humanidade e acabamos esquecendo que o Evangelho de Cristo é uma baliza, é um canal para nós exercermos o perdão. Que Deus continue nos ajudando, nos animando a sermos mais pacificadores, perdoadores,
proclamadores do amor de Deus que leva à reconciliação. Principalmente, o amor maior de Cristo Jesus, que nos reconciliou com Ele, que nós proclamemos também essa mensagem. Amém, irmãos? Vamos orar?